Você já se sentiu completamente cercado por inimigos invisíveis, por situações que parecem conspirar contra você, por palavras que cortam mais fundo que qualquer espada? Já acordou com aquele peso inexplicável, sabendo que precisa de proteção divina urgente, mas não sabe exatamente como clamar? Hoje vou revelar para você um dos segredos mais poderosos e menos compreendidos da palavra de Deus. Um salmo que atravessou mais de 3.000 anos, carregando em cada palavra hebraica uma força espiritual capaz de transformar completamente sua manhã, seu dia, sua vida inteira. Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir sobre o Salmo 5 combina verdades espirituais profundas com descobertas linguísticas fascinantes que vão mudar para sempre a forma como você ora. Imagine por um momento Jerusalém há aproximadamente 3.000 anos. Estamos por volta de 980 a.C. e o sol ainda não nasceu completamente sobre as colinas da Judéia. Naquela região que hoje conhecemos como Cidade Velha de Jerusalém, distante aproximadamente 800 quilômetros ao sul de Damasco, um homem acorda antes de toda a sua corte, antes de seus soldados, antes até dos primeiros raios dourados tocarem as muralhas de sua cidade. Este homem é Davi, rei de Israel, mas neste momento ele não é rei, ele é simplesmente um servo desesperado, clamando pela presença do seu Deus. Arqueólogos que escavaram o complexo do Palácio de Davi descobriram que as habitações reais ficavam estrategicamente posicionadas voltadas para o leste, permitindo que os primeiros raios do sol iluminassem os aposentos nas primeiras horas da manhã. Para entendermos o Salmo 5, precisamos saber que naquela época as pessoas não tinham luz elétrica, despertadores ou qualquer tecnologia. O amanhecer era literalmente o momento de renascimento diário, quando a escuridão que trazia medo e perigo finalmente cedia lugar à luz que representava segurança e esperança. Vamos então mergulhar no texto sagrado, palavra por palavra, revelação por revelação. O Salmo 5 começa assim: Escuta, Senhor, as minhas palavras, atende à minha meditação, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a Ti que oro. Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã apresento a Ti a minha oração e fico esperando. Aqui está a primeira revelação poderosa que transforma tudo. A palavra hebraica traduzida como escuta é ha'aziná, que vem da raiz ozen, significando literalmente inclina teu ouvido. Linguistas hebraicos explicam que esta palavra carrega uma intensidade física, como se Davi estivesse pedindo que Deus fisicamente inclinasse seu ouvido celestial em direção à terra para captar cada suspiro, cada gemido inexprimível. Não é apenas ouvir passivamente, é prestar atenção ativa, focada, intencional. E aqui vem algo que arqueólogos descobriram recentemente e que mudou completamente nossa compreensão deste salmo. Escavações em sítios arqueológicos da antiga Jerusalém revelaram câmaras de oração privadas dentro dos complexos reais. Estas câmaras eram pequenas, íntimas, projetadas especificamente para o rei se isolar completamente do mundo externo e entrar na presença divina antes de qualquer atividade do dia. Historiadores explicam que, diferentemente de outras culturas antigas, onde os reis se consideravam deuses ou semideuses, o rei de Israel se via como servo do Deus Altíssimo, dependente completamente de sua orientação. Quando Davi diz, Rei meu e Deus meu, ele está fazendo uma declaração revolucionária para aquela época, reconhecendo que existe uma autoridade infinitamente maior que a sua própria autoridade real. A palavra meditação, no versículo 1, vem do hebraico hagig, que originalmente significava um som baixo, um murmúrio, quase como um gemido interno.
Antropólogos culturais revelam que a prática de oração judaica naquela época frequentemente envolvia esse murmúrio audível, um falar baixo consigo mesmo na presença de Deus. Não era oração silenciosa como frequentemente praticamos hoje, mas uma vocalização suave, quase como se o coração estivesse conversando diretamente com o Criador. Imagine Davi naquela câmara de oração antes do amanhecer, murmurando suas angústias, seus medos, suas necessidades mais profundas. Agora observe a progressão. Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. A palavra hebraica para manhã é boker, que vem de uma raiz que significa buscar ou examinar. Estudiosos do hebraico antigo explicam que há um jogo de palavras intencional aqui. O amanhecer é quando você busca a luz, quando você examina o novo dia. Davi está dizendo que no momento em que a luz natural começa a examinar a terra, ele está examinando seu coração diante de Deus. Para aquela sociedade altamente agrícola, o amanhecer não era apenas poético, era estratégico. Agricultores, pastores, soldados, todos dependiam das primeiras horas do dia para planejar e executar suas atividades mais importantes. Davi está aplicando este princípio natural à vida espiritual. Consagre as primeiras horas, as primícias do seu tempo ao Senhor. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela linguística. Quando Davi diz, apresento a ti a minha oração, a palavra hebraica usada é arak, que significa literalmente arranjar em ordem, dispor em fileiras, como um general arranjando suas tropas para a batalha ou um sacerdote organizando o sacrifício no altar. Especialistas em literatura hebraica ficaram impressionados ao descobrir que esta mesma palavra era usada em contextos militares e litúrgicos. O que isso significa? Significa que oração matinal não é simplesmente falar com Deus de qualquer jeito, mas apresentar suas necessidades de forma organizada, estratégica, assim como um general prepara suas forças ou um sacerdote prepara o sacrifício. Você não está apenas conversando, você está se posicionando espiritualmente para a batalha do dia. Continua o Salmo. Pois tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não permanecerão à tua vista, odeias a todos os que praticam a iniquidade. Aqui, Davi está estabelecendo o caráter de Deus como fundamento de sua oração. A palavra iniquidade vem do hebraico recha, que na época significava não apenas pecado, mas especificamente comportamento que viola o pacto com Deus, que quebra o relacionamento de aliança. Para entendermos isso completamente, precisamos saber que naquela época as sociedades do Oriente Próximo funcionavam baseadas em sistemas de aliança e pacto. Arqueólogos descobriram numerosos tabletes cuneiformes de civilizações contemporâneas a Israel, descrevendo tratados de aliança detalhados. O que tornava Israel único era que sua aliança não era com outro rei humano, mas com o próprio Deus Criador dos céus e da terra. Quando Davi diz que os loucos não permanecerão à tua vista, ele usa a palavra hebraica olalim, que não significa apenas pessoas insensatas, mas especificamente aqueles que vivem como se Deus não existisse. Antropólogos culturais explicam que em sociedades teocêntricas como o Israel antigo, negar a existência ou relevância de Deus não era apenas erro filosófico, era declaração de guerra contra toda a estrutura social e moral. O contexto cultural explica que viver sem referência divina significava viver sem limites morais, e isso ameaçava toda a comunidade. O Salmo continua: Tu destróis os que falam a mentira. O Senhor abomina o homem sanguinário e fraudulento. A palavra mentira aqui é kazav, em hebraico, que carrega o sentido não apenas de falsidade, mas de engano deliberado, de traição intencional. Historiadores documentam que, no contexto judicial do Israel antigo,
Testemunho falso era considerado um dos crimes mais graves porque podia destruir vidas inocentes. O sistema legal dependia completamente da veracidade das testemunhas, pois não havia tecnologias forenses modernas. Uma única palavra falsa podia condenar um inocente à morte. Mas aqui está o que mais impressiona na estrutura deste salmo. Após estabelecer o caráter santo de Deus, que rejeita o mal, Davi faz uma declaração ousada de fé. Eu, porém, pela abundância da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Adorar-te-ei voltado para o teu santo templo, no teu temor. A palavra hebraica para misericórdia é chesed, e linguistas consideram esta uma das palavras mais ricas e complexas de toda a língua hebraica. Não é apenas piedade ou compaixão passageira, mas amor leal de aliança, amor que permanece fiel mesmo quando não merecemos, amor que cumpre promessas mesmo quando custoso. Especialistas em teologia do Antigo Testamento explicam que chesed é o amor que define o próprio caráter de Deus, o amor que o levou a fazer aliança com um povo imperfeito e permanecer fiel através de gerações de rebelião. Quando Davi diz que entrará na casa de Deus, precisamos entender o contexto geográfico e histórico. Naquela época, o Templo de Salomão ainda não havia sido construído. Davi está se referindo ao tabernáculo que ficava em Jerusalém, ou está falando profeticamente do templo que seu filho construiria. Arqueólogos que estudaram os restos do Templo de Salomão explicam que suas dimensões e orientação eram precisamente calculadas. O Santo dos Santos ficava no ponto mais elevado do Monte Moriá, voltado para o leste, de forma que os primeiros raios do sol iluminavam a entrada. Quando Davi diz, adorar-te-ei voltado para o teu santo templo, ele está estabelecendo um princípio espiritual. Sua vida inteira, onde quer que esteja, está orientada em direção à presença de Deus. Continua o salmo com um pedido urgente. Guia-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. A palavra guia vem do hebraico nashá, que significa literalmente conduzir a água, como um pastor conduz ovelhas sedentas à fonte segura de água. Para aquela época, quando as pessoas viviam em um contexto onde água potável era questão de vida ou morte, esta metáfora carregava intensidade que talvez tenhamos perdido. Geógrafos que estudaram a topografia da Judéia explicam que a região é caracterizada por áreas áridas com fontes de água espaçadas. Um pastor que conhecia as fontes de água era literalmente a diferença entre vida e morte para o rebanho. Davi está pedindo que Deus seja seu pastor pessoal, conduzindo-o às fontes de vida em meio ao deserto de perseguição. E aqui vem uma das seções mais intensas do Salmo, onde Davi descreve seus inimigos com detalhes viscerais, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. A palavra traduzida como entranhas é kerev, em hebraico, referindo-se literalmente ao interior mais profundo de uma pessoa, aquilo que está escondido, os pensamentos e intenções secretas. Antropólogos culturais revelam que sociedades antigas tinham compreensão sofisticada da psicologia humana, reconhecendo que as palavras externas nem sempre refletem realidades internas. Quando Davi diz, garganta é sepulcro aberto, ele usa uma imagem que seria extremamente poderosa para seu contexto. Sepulcros abertos eram considerados fontes máximas de impureza ritual, lugares de corrupção e morte. Está dizendo que as palavras de seus inimigos carregam morte espiritual, contaminação moral. O clamor de Davi se intensifica. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões.
pois se rebelaram Aqui contra precisamos ti. Entender um princípio fundamental da justiça divina no contexto bíblico. Davi não está pedindo vingança pessoal, mas justiça divina. A palavra declara os culpados vem do hebraico asham, termo técnico do vocabulário judicial, que significa pronunciar sentença justa, baseada em evidências. Especialistas em lei do Antigo Oriente Próximo explicam que os sistemas judiciais da época funcionavam com o rei ou juiz, ouvindo argumentos e então pronunciando o veredicto. Davi está dizendo: Deus, tu és o juiz supremo. Tu vês o que está escondido, pronuncia tua sentença justa. Mas observe a mudança dramática no tom do salmo. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. A palavra alegrem-se é samak em hebraico, que significa alegria intensa, celebração ruidosa, não apenas contentamento quieto. Arqueólogos descobriram inscrições e relevos de festivais religiosos do Israel antigo que mostram pessoas dançando, cantando, tocando instrumentos em celebração comunitária. A alegria na presença de Deus não era experiência individual e silenciosa, mas explosão comunitária de júbilo. Davi está dizendo que enquanto os ímpios caem em suas próprias armadilhas, os justos explodem em celebração porque Deus é seu defensor. O salmo termina com uma promessa poderosa: pois tu, Senhor, abençoarás o justo, como com um escudo, tu o cobrirás com a tua graça. A palavra escudo é tsiná, em hebraico, referindo-se especificamente ao escudo grande que cobria o corpo inteiro do soldado, não o escudo pequeno usado apenas para desviar golpes. Especialistas em armamentos antigos explicam que este tipo de escudo media aproximadamente 1,20 m de altura por 60 centímetros de largura, pesava cerca de 10 quilos e era feito de madeira coberta com couro e às vezes metal. Era proteção total, não parcial. E aqui está a revelação final que muda tudo. Este escudo não é feito da sua força, da sua santidade, da sua perfeição, mas da graça de Deus. A palavra hebraica é ratson, que significa favor, deleite, vontade benevolente. Deus não te protege porque você merece, mas porque Ele decidiu ter prazer em você, porque Ele escolheu te favorecer. Agora, meu irmão, minha irmã, como colocamos isso em prática hoje? Primeiro, estabeleça o princípio da consagração matinal. Assim como Davi apresentava suas orações organizadas na madrugada, você precisa entender que as primeiras horas do seu dia determinam a atmosfera espiritual de tudo que virá depois. Não é superstição, é princípio espiritual confirmado através de 3.000 anos de experiência cristã. Quando você acorda e imediatamente entrega seu dia a Deus, você está arracando sua vida espiritual, organizando suas defesas celestiais. Segundo, reconheça a santidade de Deus antes de apresentar seus pedidos. Observe que Davi não começou reclamando dos inimigos, mas declarando o caráter santo de Deus. Quando você fundamenta sua oração no caráter divino, você alinha sua perspectiva com a realidade celestial. Você deixa de ver apenas seus problemas e começa a ver a grandeza do seu Deus. Terceiro, seja específico sobre seus inimigos espirituais. Davi não orou genericamente, ele identificou claramente: mentira, engano, violência, traição. Você precisa nomear suas batalhas. Quais forças espirituais estão atacando você? É medo? É ansiedade? É tentação específica? É relacionamento quebrado? É situação financeira desesperadora? Identifique, nomeie diante de Deus. E então, peça que Ele declare juízo justo sobre estas forças. Quarto, confie na graça como seu escudo. Esta é a transição do antigo para o novo pacto. Davi confiava na misericórdia de Deus, disponível através de sacrifícios.
Você confia na graça de Deus, disponível através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. O escudo que te protege não é fabricado pela sua bondade, mas pelo sangue do Cordeiro. E aqui está a promessa poderosa. Este escudo é grande o suficiente para cobrir cada área da sua vida, cada falha, cada fraqueza, cada medo. Você que está ouvindo esta mensagem neste exato momento não está aqui por acaso. O mesmo Deus que inclinou o seu ouvido para ouvir o clamor daquele rei há 3000 anos, está inclinando seu ouvido neste instante para ouvir seu clamor. As mesmas promessas que sustentaram gerações de servos fiéis através de perseguições, exílios, provações e vitórias estão disponíveis para você hoje. A palavra que atravessou milênios, que sobreviveu à destruição de impérios, que foi preservada através de manuscritos cuidadosamente copiados por escribas dedicados, chegou até você carregando poder transformador. Quando você clama, escuta, Senhor, as minhas palavras, na linguagem que Deus te deu, seja português, seja qual for, o mesmo Deus que ouviu em hebraico antigo te ouve agora. E mais do que ouvir, ele responde. Mais do que responder, ele age. Mais do que agir, ele vence. A vitória espiritual que este salmo garante não é baseada na sua força, mas na fidelidade dele. Não é conquistada pelo seu mérito, mas garantida pela sua graça. E esta graça tem nome: Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é ao mesmo tempo seu escudo protetor e seu defensor eterno. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém.